Maravilha, glória a Jesus. Antes você me ajuda aqui, faz isso para mim agora, eu vou falando para todo mundo aí, vou ficar sem graça, né? Nossos amigos internautas falam, pô, o cara se lixou porque o pastor Ronaldo falou, né? Então agora eu falando aqui, me ajuda aqui, senta aqui próximo de mim, dá uma moral aqui. Eu te prometo, a irmã Adriana não fala cuspindo, entendeu? Então você vai ficar, né, imune aqui sem nenhum problema. Queridos, a paz do Senhor para todos. Né? O Sidney ressuscitou aqui também, um grande, esse filho que estava morto reviveu, voltou aos braços do Pai. Hoje temos na nossa escola bereana, né, a presença de uma amiga do coração e uma professora fantástica que vai ministrar para a gente a lição 4 desse trimestre sobre Josué. Né? Josué tem ensinamentos extremamente interessantes sobre liderança, né? Sobre servidão, sobre coragem, determinação. Josué é um cara, né, ponta firme. Mas antes de qualquer coisa, até para os nossos amigos internautas, antes da gente fazer a oração, que eu não vou esquecer, tem que orar, né? Se não orar, né? Se não orar fica complicado. Eu quero dizer para vocês, vou lembrá-los que na semana que vem, logo no sábado, dia 29, nós teremos um evento importantíssimo na área de educação cristã, na área de ensino bíblico, que é a nossa igreja, que é a nossa Maratona EBD. Maratona EBD, acho que a maioria de vocês sabem, é um evento multicapital, né? Um evento que a gente faz em termos de broadcast, isso é chique, né? De rede, né? A gente coloca a igreja toda interligada, digamos assim, né? Conectada através da internet, através do YouTube. E a gente faz transmissões de palestras que vão ocorrer em cada um dos polos. Nesse ano, a edição vai contar com 2 polos novos, né, em substituição a Brasília e Pernambuco, que estiveram nas edições anteriores. Esse ano nós vamos ter a Paraíba e o nosso evento agora tem feições internacionais. Estamos na Europa, estamos lá em Portugal. Nossos irmãos de Portugal vão participar dessa edição. E o que é extremamente interessante de saber, talvez tenha gente lá nos assistindo no chat, é que as filiais de lá, olha, pastor Fernando, que bacana, Porto, Mafra, Montijo e Lisboa vão estar juntas, né, no mesmo lugar. Para vocês terem uma ideia, Porto fica a mais de 300 quilômetros de Lisboa, e eles se mobilizaram numa caravana para estarem lá nesse dia assistindo. Todos os pastores dessas igrejas vão estar envolvidos na maratona lá. Na parte de manhã eles vão fazer uma adequação para que a parte presencial dela conte com preletores locais. Né? De modo que a gente tem uma parte que a gente vai transmitir para eles e uma parte também eles transmitem para a gente do evento deles. A parte que cabe lá ao pastor Paulo Vieira. Se vocês estão observando aqui em cada uma desses palestrantes, atrás tem uma espécie de pano de fundo, uma cor diferente. Essas cores representam símbolos do Espírito Santo. Água, né, selo, vento, fogo, azeite. Cara, muito legal. Um material de excelente qualidade que foram feitos lá pelos nossos irmãos Eduardo e John. John é o líder da EBD de Belo Jardim, e o pastor Eduardo Hoffman é o líder da Escola Bíblica Dominical de Alphaville. Doravante eu tenho chamado, Sorocaba, perdão, ela foi de Alphaville, agora está em Sorocaba. Então, doravante eu vou chamá-los de Eduardo Liabe e... era John Liabe e Bezerra Eduardo, sei lá o que eu coloquei lá no nome, lá brincando, né? Fazendo por conta das artes que eles produziram lá. Material de excelente qualidade, coisa top, excelente, assim como tudo aquilo que nós pretendemos fazer para o nosso Deus. Então, venham, participem. Eu creio que vai ter um mover assim de Deus nesse lugar aqui, nesse dia, por conta não só do tema, né, mas pelas pessoas que estão envolvidas na ministração. São homens e mulheres de Deus, gente assim, abalizadíssima, e eu tenho certeza que vai ser um momento especial para a gente. Então, você aí, guarde essa data, venha, se puder estar aqui perto, no entorno, ou próximo de algum dos polos, assista presencialmente, quando não, né, assista online, entra lá no chat, comenta, compartilha, vai ser bênção, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar então a nossa escola bíblica bereana de hoje, vamos orar ao Senhor,
Vamos orar, que isso é muito importante, né? Em nome de Jesus. Se eu deixar de orar aqui, meu irmão briga comigo. Deus, louvamos o teu nome, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu dom perfeito, pela tua graça divina e salvadora, pelo teu amor, Senhor, incondicional por nós, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu Filho, Senhor, por essa dádiva tão maravilhosa, Senhor, da salvação que Ele nos trouxe. Muito obrigado, Deus, porque nos trouxeste de um reino de trevas para um reino de maravilhosa luz, Senhor. Nos fizeste reis e sacerdotes do teu reino. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, para sermos abençoados, Senhor, pela ministração, Senhor, da Adriana. Que tu possas, ó Deus, abençoar a tua filha, que ela possa ser um canal de luz a transmitir as verdades, Senhor, da palavra, do teu evangelho, que ela possa, ó Deus, trazer para nós ensinamentos bíblicos ricos e inspiradores, Senhor, para a nossa vida cristã. Tenho certeza, ó Deus, que será assim. Confiamos em Ti e por isso nós Te agradecemos por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E a igreja reunida aqui nesse local diz: amém. Amém. Então, recebam com muito carinho, com muita alegria no coração, a nossa professora Adriana Goulart. Adriana. Espera aí. Tem. Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Aí. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Amém. Hoje, a gente vai estudar a lição de número 4, que fala sobre Josué. E eu já te convido a abrir aí a lição, na lição de número 4. Se você não tem, abre aí a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, que é o texto base da nossa lição. Isso. Eu levei um susto com essa imagem aí. Tá coisa meio ghost, não tá parecendo uma sombra da pessoa saindo da roda. Depois que eu vi que tinha uma pessoa ali, mas demorei, né? Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Vamos lá. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O texto também está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 31, que diz assim: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Vou colocar minha revista aqui do lado, mas a gente vai seguir todos os tópicos da lição, tá bom? Tá passando aqui, mestre? Acho que eu tirei. Eu não sou muito boa com essa coisa de passador, não. Mas vamos lá. Eu acho que eu tirei. É aqui mesmo? É aqui? Espera aí. Que ele não gostou de mim. É no Rzinho, né? Vou tentar, hein?
Aqui? Ah! Agora sim. Bom, essa já foi, né? A gente já leu. Deixa eu abrir o meu aqui também, só para não ter que ficar virando toda hora. Mas a gente vai começar falando dos objetivos da lição. Oi? O primeiro, entender que um líder precisa ter espírito de conquista. Entender que um líder precisa ser animado e demonstrar esforço. E é tudo entender. Entender que um líder cristão precisa ser guiado pela palavra de Deus. Gente, o que mais me chama a atenção aqui, desses 3 tópicos que a gente está propondo aí a entender, como está na revista, opa, está com vida própria. É ser animado e demonstrar esforço, é o que mais marca a vida de Josué. Tá? Vamos lá. Introdução. Peguei um trecho aí da nossa própria revista, quando o comentarista diz o seguinte: para compreendermos bem essa lição, teremos que comparar a geração de Moisés com a geração de Josué. Gente, eu aprendi com uma pessoa que eu admiro muito, ela fala sempre uma frase que é o seguinte: o óbvio precisa ser dito. Eu vou falar uma coisa aqui que é óbvio. Não era fácil para Josué ser o sucessor de Moisés, imagina. Ser o sucessor de Moisés, levar adiante a obra que Moisés começou. Não era pouca coisa, não era uma tarefa simples, banal, uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer. Na verdade, se a gente parar para pensar, em Josué se materializa, se concretiza a promessa que Deus fez a Abraão. Quando Deus chama Abraão lá do outro lado do Eufrates, ele fala: vem para cá, vem conhecer a terra que eu vou dar a você, a tua descendência, a tua parentela, vocês vão possuir esse lugar. Abraão não viu a sua descendência possuir esse lugar, porque ele não estava lá nesse dia que Josué estava, que Josué inaugura. Na verdade, tudo que Deus prometeu a Abraão, que prometeu a Israel, que prometeu a Jacó, prometeu a Isaac, se materializa pelo ministério de Josué. Tanto que no seu último discurso, lá no capítulo 24, a gente vai ler daqui a pouco, quando Josué começa a fazer uma retrospectiva de toda a trajetória de Israel, ele começa não é nem com Abraão, ele começa com o pai de Abraão, com Terá. Então ele fala: olha só, tudo que começou desde lá de Terá, nas origens, nos primórdios, nas raízes da nossa história, tudo que Deus prometeu desde lá do nosso passado até agora, se cumpriu hoje. Se cumpriu nesses dias. Vocês são a concretização da promessa de Deus, da aliança de Deus com Israel, na verdade. Então não era uma tarefa banal, não era uma tarefa simples a que Josué recebeu de Deus. Então, se esforçar e ter bom ânimo, quando Deus diz isso para Josué, e no primeiro capítulo, deixa eu ver se a gente fala aqui. Ai, tirei de novo. Ele vai falar isso 3 vezes, eu apertei errado, mestre. Tu não quer passar para mim, não, mestre? Eu não me entendo com esse negócio, não. Pronto, foi. Foi. Agora não foi. Não, só dá um F5 agora, eu acho. Mas não foi. Então, daí tu consegue passar daqui? Ah, então tá. Vou largar isso aqui, que eu não me entendo com isso, não. Vamos lá, até esqueci o que eu estava falando. Que não era exagero, então, por não ser essa tarefa banal. Obrigada, Vera, obrigada, meus irmãos. Não era exagero Deus falar toda hora para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso, seja bravo. Gente, imagine entrar na terra prometida. Eles esperaram muito tempo por isso. Não foram só os 400 anos de espera no Egito. É desde lá de Terá, desde lá de Abraão. E agora eles estão perto de tocar a promessa, perto de viver a promessa. Então, pode passar, mestre, por favor. Não, por quê? Dá um F5 aí. Não foi? Então passa aí. Toma. Mas eu tenho problema. Eu acho que tem que sair e entrar de novo. Não, aí está passando bonitinho. Só que não. Eu acho que saiu de mim e foi para o telão. Mas vamos lá. Oi? Calma, gente, vai dar tudo certo.
Eu acho que eu dei uma congelada na tela. Gente, eu vou seguindo então, tá? Daqui a pouco volto aqui. Vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre, justamente, começando a comparação com a geração de Moisés. E ele chama de a obstinada geração de Moisés. E aí, seguindo o raciocínio que está na nossa lição, a gente vai acompanhar o comentário. Se a gente for falar de tudo, gente, a gente vai ficar aqui falando só da geração de Moisés. Então, como a lição não é sobre Moisés, é sobre Josué, a gente vai fazer só esse recorte. Eu vou pegar exatamente o mesmo recorte. Obrigada. O mesmo recorte que está na revista, quando Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 a 11, vamos ler rapidinho? 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isso. Verdade. Vocês não estão com... logo vi. Sei lá, não tem ninguém com microfone aí, não, para contribuição? Agora eu vi, mestre. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais... Oi? Todos e dos nãos? Vamos lá, então. Já começamos com um não aqui. Não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles de exemplo, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos é chegado. Eu gosto quando o Novo Testamento usa o Antigo de exemplo. Isso tudo aconteceu como exemplo. Isso aconteceu com eles, isso foi escrito, isso foi construído como exemplo. Porque já quebra de uma vez essa coisa de que o Antigo Testamento não serve para nada. Porque, na verdade, o Antigo Testamento valida o Novo. Toda vez que o Novo Testamento quer falar, isso aqui que eu estou falando é verdade, é porque está escrito. Está escrito onde? No Antigo Testamento. Então, já dá uma derrubada nessa coisa. O Antigo Testamento é ultrapassado. Agora a gente só tem o Novo Testamento. Não. A Bíblia é o Antigo e o Novo Testamento. E o Antigo Testamento valida o Novo. E aí, pegando aqui o primeiro tópico da nossa lição, dessa lista, né, de erros, de pecados, dessa geração do deserto, que Paulo cita aqui, ele começa falando da cobiça. Mas eu queria botar aqui um paralelo, vamos lá, rapidinho, não vou ler tudo não, mas vamos deixar aberto aqui a Bíblia, por enquanto, no Salmo 106, porque parece que Paulo leu o Salmo 106 e escreveu 1 Coríntios 10. É um paralelo muito interessante, é bem parecido. O Salmo 106 também faz um resumo parecido com o que Paulo fez, por isso eu não vou ler de novo. Mas o Salmo 106 também fala sobre a cobiça no deserto e como eles colocaram Deus à prova. E aí, falando sobre a cobiça, o 10º mandamento, né, lá do Decálogo, dos 10 mandamentos que Moisés inaugura lá a apresentação da lei para o povo, o 10º é justamente não cobiçarás. Todos os outros pecados até aqui são pecados que a gente pode externar, a gente pode demonstrar com alguma ação. O da cobiça é o único pecado aqui, ó. É o pecado que talvez demore um pouco mais até virar atitude. Mas o 10º mandamento vem mostrar para a gente justamente que até o pensamento pode ser pecaminoso. Até o nosso pensar pode se tornar pecado. E mais tarde, lá, Tiago vai falar sobre isso, que a cobiça... Tem uma frase interessante do pastor Hernandes Dias Lopes, até usei uma vez aqui, quando eu dei uma aula sobre cobiça. Vou ver se eu lembro. Ele fala mais ou menos o seguinte: a cobiça é mãe do pecado e avó da morte. É mais ou menos isso. Que ele pega o trecho lá de Tiago,
quando ele diz, porque a cobiça, uma vez concebida, gera o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Toda ação começa no pensamento. Está aqui a psicóloga, a doutora Vera. Você pensa, sente e age. Então, a cobiça é um pecado, sim, embora esteja aqui ainda no plano do pensamento. Eu vou passar para o próximo, que é justamente sobre a idolatria. E o episódio mais evidente da idolatria, materializada assim, no deserto do povo de Israel, pode passar, por favor, é justamente o episódio do bezerro de ouro. E aí, vamos lá. Pela primeira vez, vamos ler lá rapidinho, eu nem li o Salmo 106, né? Mas abre a Bíblia comigo rapidinho, em Êxodo 32. Êxodo, capítulo 32. Oi? Tô. Êxodo 32 é o episódio que Moisés, a gente já conhece essa história, Moisés sobe, vai lá receber a lei, o mandamento de Deus. E aí, como ele se demora, o povo incontido, o povo nervoso, o povo ansioso por não ter nenhuma notícia de Moisés, chama Arão e fala, olha só, Moisés morreu, não resistiu, a gente precisa de um Deus aqui para adorar, e a referência que eles tinham de adoração é o que eles viveram no Egito. Então, a gente precisa de uma imagem. Vamos construir aqui um bezerro de ouro. Aí vieram lá, construíram o bezerro, a gente sabe a história e tal. Moisés desce do monte, que Deus avisa a Moisés, olha, desce lá, porque o povo se corrompeu. E a gente vai voltar a falar disso, mas quem está lá esperando Moisés na descida do monte é uma pessoa só. E não era Arão. Não era nenhum dos 70 anciãos que ele nomeou para ajudar a liderar o povo. Era Josué. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Só que Josué, quando encontra com Moisés, ele fala, Moisés, estou ouvindo alarido de guerra. Eu gosto de Josué, que Josué é da guerra. Josué não é da calmaria, não. Josué é da paz. Tem gente que acha que vive em guerra é falta de paz. Não. Aí, cadê o pastor Gilson com o parabellum dele? Mas o parabellum é justamente isso. Exatamente isso. Josué era desses. Eu gosto de gente que não foge da guerra. Não procura briga. Eu não procuro briga, não. Agora, se tiver que encarar, eu não sou de fugir, não. O Josué está tão no espírito da guerra, da batalha, que ele ouve um barulho e fala, é barulho de guerra. O Josué fala assim, Moisés, não, Josué, isso aí não é barulho nem dos vencedores, nem do vencido. Isso é barulho de festa. E aí eles descem, a gente sabe do cenário todo, mas no versículo 10, Deus se vira para Moisés e fala assim, agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. É a primeira vez que Deus fala isso para Moisés. A sorte do povo de Israel é que era Moisés. Que se fosse eu falar, para matar. Quer matar, para matar. Não precisa fazer outro de mim, não. Mas se quiser matar esse daí, fica à vontade. Não, pelo amor de Deus, eles viram o mar abrir, passaram a pé enxuto, viram as 10 pragas no Egito, viram o faraó se afogando atrás deles, viram sair a água da rocha, viram maná, viram tudo. O que mais que faltava? E ainda assim tiveram coragem de fazer o bezerro de ouro. E aí, a cara mais lavada do Arão, não fiz não, eu joguei o ouro aí e saiu esse bezerro. É verdade. Covarde, que raiva, odeio gente covarde. Assume, o texto é claro, Arão esculpiu, burilou, pediu, me dá argola de ouro, ainda pediu, não falou nem pulseira, nem nada, pega um brinco de ouro. Joga aqui, botou no fogo, esculpiu, burilou. Fala, não, eu joguei isso, é um bezerro. O bezerro, opa! Passa amanhã, né, Arão? E Deus se vira para mim e fala, vou exterminar esse povo. Vou fazer um novo de vocês. Se o senhor fala, pode fazer. Pode matar. Quando chegar lá no céu, vou ter um particular com Moisés. Falei, você devia ter deixado. Você devia ter deixado. Depois a gente vai ver por quê. E Moisés, ele é tão ousado. É o tamanho da intimidade que ele tinha com Deus. A Bíblia fala que Deus não falou com ninguém como ele falava com Moisés. Quando Deus quer mostrar para ele como ele trata com Moisés, ele fala, quando eu quero falar alguma coisa com um profeta, eu mando um sonho, eu mando uma visão, eu revelo, mas com Moisés não, eu falo cara a cara. Eu não falo assim com ninguém, só com ele.
O meu tratamento com Moisés é diferente. Então, Moisés tem um nível de relacionamento com Deus que o resto do povo não tinha. Quando Deus se vira para Moisés e fala, vou matar todo mundo, vou destruir esse povo, não aguento mais. Nem Deus aguentava mais o povo. Moisés se vira e fala assim, se for para o Senhor matar ele, só risca o meu nome do teu livro. Moisés arrisca a vida dele, a salvação, entre aspas, dele, para interceder pelo povo. Aí Deus fala, tá bom, mas Deus, isso agrada o coração de Deus. Isso aplaca, entre aspas, a ira de Deus. E Deus fala, tá bom, Moisés, eu vou te atender, eu vou atender a sua oração, vou atender a intercessão pelo povo, mas eu vou riscar do meu livro quem eu quiser. Você não vem me dizer que eu tenho que riscar do meu livro, não. Isso aí quem sabe sou eu. Eu risco do meu livro quem pecar. E aí passa-se todo aquele período, aquele povo volta a errar. Lá no próximo tópico, que vai falar sobre a prostituição, já narrado em Números 25, a gente conhece a história. Peraí, deixa eu abrir aqui Números 25. A gente leu lá em 1 Coríntios, a Bíblia dizendo que num só dia, por conta da prostituição, ou como eu li aqui a imoralidade, num só dia morreram 23 mil pessoas. Mas Números 25, se eu não me engano, capítulo 9, nessa conta chega a 24 mil. 25,9, isso mesmo. E os que morreram da praga foram 24 mil. Qual é o episódio? Israel está assentado num lugar chamado Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Então, elas convidaram o povo ao sacrifício oferecido a seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Lá no Salmo 106, o salmista vai dizer que o povo comeu carne de ídolos mortos. E assim eles começaram a se prostituir. E quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu a Israel. E o Senhor disse a Moisés, reúna todos os chefes do povo e enforquem diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Israel vai e faz assim. Não bastasse isso, teve gente que morreu por conta dessa afronta, desse pecado contra Deus, mas não bastasse isso, um desajuizado, um desavisado, pega uma mulher midianita e traz para dentro do arraial. Não bastasse isso. Versículo 6. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. O cara era tão sem noção que estava todo mundo chorando a morte dos outros, ele não está nem aí. Sabe gente que não lê o ambiente? Sabe gente que não se preocupa com os outros? Sabe gente que só pensa em si mesmo? Não estava nem aí se morreram por causa de idolatria, se a família dos caras estavam chorando, porque morreu enforcado, na frente de todo mundo. O cara, pelo mesmo pecado que os outros foram condenados, vem e traz uma mulher, a Bíblia falando, à vista de Moisés e de toda a congregação. Tem gente que é da afronta. Tem gente que não basta errar, não basta pecar, tem que afrontar. Tem que, eu estou fazendo mesmo. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é afronta. Se tem uma coisa que Deus não se deixa, é ser afrontado. E aí a Bíblia vai dizer que Finéias, que era filho do sacerdote Eleazar, neto de Arão, sobrinho neto de Moisés, pega uma lança e atravessa os dois, e com isso cessa a praga em Israel. Mas até ele fazer isso, 23 ou 24 mil pessoas morreram, por conta do pecado desse único homem que só pensou em si mesmo. O próximo tópico, e aí por conta disso ele teve a sua recompensa, né? Opa, deixa eu ver um negócio aqui que não pode ter apagado tudo que eu fiz, senão eu vou ficar muito arrasada. Não, pode deixar. Deixa eu ver. É esse aí. Esse aí. Mas por conta dessa atitude de Finéias, a Bíblia vai dizer que ele vai ser o herdeiro do sumo sacerdócio. Toda geração de sumos sacerdotes, a partir de Finéias, vem sempre da família dele. Não vem nem mais da família de Eleazar, vem da família de Finéias. Depois que Finéias assume a função de sumo sacerdote, todos os outros vêm a partir dele. Vamos lá. A tentação a Deus. Em Números 14, 22, é o episódio dos 10 espias, né, dos 12 espias, aliás. Deus se vira para Moisés e fala, por 10 vezes eles já me colocaram à prova. Por 10 vezes eles já me tentaram, eles já me aborreceram. Não aguento mais. E aí ele vai falar de novo para Moisés, vou matar todo mundo e fazer um povo novo através de você. E Moisés fala o que de novo? Não. Perdoa esse povo. Perdoa a iniquidade deles. O que os egípcios vão dizer? O
que os povos da terra vão dizer? Que o Senhor teve força para tirar no Egito, mas não teve força para sustentar no deserto. E o argumento de Moisés convence Deus. Deus fala, ok, Moisés, vou te atender mais uma vez. Eu coloquei uma lista, passa para mim, por favor, Ronaldo, que eu acho que apagou. Ah, ufa, não apagou não. Eu tirei esse quadro de uma Bíblia Anotada Expandida, uma Bíblia de estudo muito boa, recomendo, além dessa daqui também que eu estou usando hoje, que é a Bíblia de Estudo Conselheira. Eu gosto de andar com essa daqui por causa da tradução dela, da Nova Almeida atualizada. Gosto muito dessa tradução. Mas a Bíblia de Estudo, o que eu falei? Anotada Expandida, se eu não me engano, ela tem a Almeida corrigida, a ARC, revista e corrigida. Outra tradução excelente também. E num dos quadros de estudo dela, ela traz essa lista aqui. As queixas de Israel no deserto. Primeiro, eu vou ler aqui porque no meu está apagado. Se queixou contra o exército de Faraó, depois das águas amargas, da falta de alimento, falta de água, das dificuldades no deserto, da falta de carne, reclamou da força e do tamanho dos habitantes na terra prometida, questionou a autoridade e a liderança de Moisés e Arão, depois questionaram a morte de Corá e dos rebeldes, reclamaram de novo de falta de água, já tinham visto o problema, já viram que Deus tinha dado a solução para o mesmo problema, e reclamou de novo. E aqui é que eu acho que Moisés não devia ter intercedido. Chega lá no céu e perguntar, se arrependeu, não arrependeu? Moisés falava, manda, faz um protocolo na SEDAI lá, da água do rio, lá, se vira você. Eu vou falar, fala a verdade, bateu um arrependimentozinho naquela hora, não bateu não? Bateu um pouquinho. Em algum momento, eu acho que eu separei esse versículo aqui, mas a Bíblia vai dizer que por causa do povo, Moisés se irritou e não entrou em Canaã. A Bíblia diz isso. Por causa do povo, dessa geração obstinada, Moisés se irritou e não entrou em Canaã. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. E devia ser mesmo, porque para aguentar aquele povo, no deserto, não bastava o povo ser ruim, estava no deserto. Não tinha o que fazer. 40 anos peregrinando ali. Foi para lá debaixo de uma promessa. Moisés queria ver Canaã, Moisés queria entrar em Canaã. Na verdade, Josué cumpriu o sonho de Moisés. Ele realizou o sonho de Moisés. Adriano, deixa eu fazer uma intervenção que eu acho que é interessante nisso aqui. Muita gente fala sobre Moisés. Ah, Moisés não entrou, por conta da ira dele, ou porque ele feriu a rocha, ele deixou de... Não, a promessa de Deus, ou a ordenança de Deus para Moisés, não foi para entrar na terra, foi para conduzir o povo até a terra. O chamado de Deus para Moisés foi para tirar o povo de Israel do Egito. Então tem gente que confunde um pouquinho esse negócio aí. Né? Aproveitando aqui, só para falar a tua audiência hoje aqui. Pastor Túlio Pereira, Eduardo Hoffman, Edivanei, Pastor Josiel, a Thaís e a irmã Sônia do Porto. A irmã Sônia lá no Porto, em Portugal, está assistindo. Oi, irmã Sônia. Mandando um abraço aqui. Oi, todo mundo. Cadê o pastor Josiel? Está aqui online também. Não achei graça. No meu dia ele quer assistir online? Ele, Sepúlveda. Não, Sepúlveda tudo bem. Você está falando dos midianitas, dos perturbadores, eles não estão aí hoje. Não, Sepúlveda tudo bem. Pastor Túlio, pastor Eduardo, um beijo. Já agoniei os dois hoje. Aliás, o Eduardo eu estou agoniando desde ontem. Saudade de vocês, meus amigos. Obrigada. Vamos lá. Eu parei... na falta de água, ok. E do maná. Gente, reclamou do maná no deserto. Reclamaram que estava com fome. Deus manda o maná. Passa 40 anos depois. Não aguento mais esse maná. Não aguento mais essa coisa. Reclama da provisão de Deus. E aí Deus fala... lógico que aqui a gente está falando só da murmuração, mas tem os atos também, outros pecados. Aqui a gente fez uma lista pequena, um resumo. Mas imagina o pobre do Moisés aguentando isso. E Moisés queria ver a terra. Tanto que ele chega... Em algum momento me fugiu... Espera aí, que eu estou no livro errado. Me fugiu o versículo aqui, mas em algum momento... Moisés se vira para Deus e fala assim, por favor, deixa eu entrar lá em Deuteronômio. Deixa eu entrar. Deixa eu ir até Canaã. Deixa eu ver como é que é isso tudo que o Senhor tem falado. Deus se vira para Moisés e fala, não me fala mais desse assunto. Não quero mais ouvir. Você não vai entrar. Lógico que tem... Eu fico com pena do Moisés, Deus. Sinceramente, só me desculpa, mas eu fico com pena dele. Mas é lógico, a Bíblia fala que quem é muito é dado, muito será cobrado. Moisés estava numa posição muito elevada.
Ele não podia ter feito o que ele fez. Não podia. Então, lógico que tem toda a questão, né, de feriu a rocha era Cristo, tal. Não vou nem entrar nesse mérito, porque isso daí a gente já sabe que é a verdade. Mas que eu fico com dó do Moisés, eu fico. Mas Deus teve piedade dele. Falou, você sobe aqui no monte, Nebo, você vai ver. Você não vai entrar, mas você vai ver. E depois que você vê, você morre. Pra você não ficar pensando muito nisso. Não ficar remoendo muito Deuteronômio 34. Você não ficar remoendo muito aí, sofrendo, que você não vai entrar. Depois disso, você vai morrer. Mas vamos lá. 3:26, opa, vamos lá. Deuteronômio 3:26, vou até voltar aqui. Se algum irmão achar, pode ler, tá? A Bereana é boa por isso. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse, basta, não me fales mais neste negócio. Gente, eu não me lembro de, na Bíblia, Deus falar assim com algum profeta. Algum profeta orar, pedir alguma coisa por ele mesmo, sem ser pelo povo. Porque, Deus, quando Moisés pede pelo povo, Deus ouve. Quando pede por ele, não ouve. Igual Paulo, Quando pede por ele, não quero mais ouvir. Eu fiquei com dó do Moisés, acho que ele merecia ter entrado. Mentira, estou brincando. Mas vamos lá, era esse versículo mesmo. E aí, passando para o próximo slide. Oi? Há também uma indignação de Deus também contra Samuel, né? Com relação a Saul. É que Deus se levanta e faz essa... Eu ia ficar do lado do Samuel. Se eu fosse Samuel, eu tinha tomado puxão de orelha também, que eu morro de pena do Saul. Morro de pena do Saul. Olha, quando tem assim, lição de Saul, lição de Barnabé, eu fico torcendo para alguém me chamar. Eu adoro a história de Saul, gente. Saul tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Ganhou um reino de mão beijada. Saiu para procurar jumento e encontrou um reino. Mas, enfim, a aula não é de Saul. Não vou ficar falando de Josué. Mas vamos lá. Aí tem uma anotação aí na nossa revista que diz o seguinte: a murmuração que vem em forma de queixa é um pecado cometido contra a provisão de Deus. É a desconfiança de que Deus não agirá em favor dos seus, e é verdade, o povo de Israel está aí, que não deixa a gente mentir. Tá? E vem algumas referências aí em Números 14, 16, que a gente está lendo aqui também. Pode passar. O grande líder deixa um legado poderoso para as gerações futuras. Agora sim, a gente vai começar a falar de Josué. Gente, ser o sucessor de Moisés, dá cabo, né, vamos dizer assim, da promessa que Deus fez, é verdade. Você tocou num ponto importante, Ronaldo. Deus nunca chamou Moisés para entrar em Canaã. Chamou para tirar o povo do Egito. Mas a promessa era para quê? Tirar o povo do Egito para quê? Para entrar em Canaã. Se era Moisés que ia levar, se era outro... Fale. Eu não vejo o verbo entrar, eu digo levar. Levar, você pode levar até a porta. Depois ele faz para Josué entrar. Olha o detalhe aí. Exatamente. Eu contava com a minha astúcia. É para o povo. Mas ele está lá dentro. A promessa para Moisés era de tirar, ou a ordem era para tirar. A missão. A missão, era assim. Era libertar, na verdade. O povo entrar, okay. E ele se inclui. Ele é povo também. Na verdade, Moisés ele é levantado como libertador. Na verdade, a grande missão de Moisés era libertar o povo do Egito. Mas, coitadinho, o bichinho queria entrar. Mas, enfim, isso. Mas você imagina dar continuidade a isso. Né? O povo sai... E eu acho interessante também que Josué, ele pega uma geração diferente. Aquela geração de Moisés, reclamona, murmuradora, obstinada, como foi nomeada aqui pela lição, aquela geração morre no deserto. Lá em Números 14, quando eles têm esse episódio da murmuração, que é o episódio dos espias, lá em Cádiz Barneia, a Bíblia vai dizer que quando eles murmuram... Peraí, que eu me perdi. Não apaga não. A Bíblia vai dizer que quando eles murmuram, eles se levantam contra Deus, eles falam o seguinte: quem dera se a gente voltasse para o Egito? Para que trouxe a gente aqui? Era melhor a gente ter morrido lá. Não precisa... Se era para morrer, não precisava ter dado essa volta toda. É isso que eles estão falando. Se era para matar a gente, não precisava ter dado esse trabalho todo. Era só ter matado a gente lá. Lá pelo menos tinha cebola. A gente tinha uma mentalidade tão mesquinha,
tão pobre, tão suja, que eles preferiam continuar sendo escravos, comendo cebola, a esperar. Um povo que já tinha visto tudo que era provisão de Deus, as maiores manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento, foi para essa geração. Quando foi que Deus abriu o Mar Vermelho de novo? Nunca mais. Foram só eles que viram. Quando foi que Deus afogou um rei com todo o seu exército? Nunca mais. Foram só eles que viram. Quando foi que Deus mandou maná do céu de novo? Nunca mais. Quando foi que Deus enviou aves do céu para alimentar o povo com carne? Ah, tem enjoada do maná, quero carne. Ô povo chato. Ô povo chato. E aí eles se viram e falaram, trouxeram a gente até aqui no deserto para morrer. Não só nós, mas as nossas mulheres e os nossos filhos vão perecer na areia desse deserto. E aí Deus se vira para Moisés e fala, vamos matar todo mundo, vou começar tudo de novo com você. Moisés intercede pelo povo. E Deus fala o seguinte, tá ok, vou perdoar. Não vou matar ninguém, não. Mas isso que eles falaram é o que vai acontecer. Eles mesmos se deram a sentença. Pode ler aí no capítulo 14 do livro de Números. A sentença que eles deram é o que vai acontecer. Eles vão morrer no deserto. A gente tem que ter muito cuidado quando fala. As nossas palavras têm poder? Sim. E aí ele fala, lança, como diz meu irmão, lança a sentença no universo, fala, o que eles falaram vai acontecer, eles vão morrer. Mas os filhos deles não. Os filhos deles vão herdar a terra. E quando Josué entra em Canaã, ele entra com essa geração. A Bíblia fala que lá em Números 14, Deus fala, todo mundo de 20 anos para baixo, é esse povo que vai entrar em Canaã. É esse povo que vai herdar a promessa. De 20 anos para cima, pode rodar por aí, vocês vão morrer no deserto. Vocês não entram em Canaã. Menos Josué e Calebe, que foram os dois que se mantiveram firmes, os dois que se mantiveram otimistas, os dois que contaram a verdade. Oi. Paz. O que eu vejo nessa cena toda, me corrija se eu estiver errado, é que Deus vê ali nisso tudo, a premeditação é um dos piores agravantes para crime que tem, até mesmo no Código Penal. Né? E na Bíblia a gente vê nessa parte uma premeditação do povo em ter um plano B. Se Deus não der certo, eu tenho um plano B. Você falou em buril, quando Arão constrói o bezerro, quer dizer, o buril é uma forma. Então mostra que o povo, quando sai do Egito, se eu estou saindo do Egito para a terra prometida, para que eu estou levando o buril comigo? Porque o buril era uma forma usada para construir ídolos no Egito. Então, quer dizer, eles pegavam o buril, construíam um bezerro, colocavam na frente da casa, em algum lugar, no templo. Mas se eles levaram um buril com ele, que eles já tinham premeditado, se não der certo, a gente constrói um bezerro no deserto e vamos adorar. Então, eu acho que Deus olhou ali uma premeditação daquele povo. Eu acho que essa foi, não vou aqui entrar no pensamento de Deus, mas parece que isso foi uma coisa que fez com que Deus olhasse com muito rigor o pecado daquele povo. Né, que uma das piores coisas que tem é o adultério espiritual. Né, Deus suportou muita coisa de Roboão, né, mas quando chega na parte do adultério com as mulheres de outros países, de outros lugares, Deus não perdoa isso. Né, ele chega até a dizer, justamente as mulheres às quais eu tinha ordenado ao meu povo que não entrassem a elas, porque entrando eles a elas perverteriam os vossos corações. Então quer dizer, Deus está dizendo, não se metam com essas mulheres, porque ela não vai levar só vocês, ela vai levar o coração de vocês também. Então, quer dizer, a premeditação, eu acho que é um dos piores agravantes no pecado do homem. Né? É o premeditar. Faz o de caso pensado, né? Exato. Eles foram confiando, mas desconfiando. Confiou, mas não confia muito. Calma aí. Boa noite. Eu também acredito nisso aí. Mas numa outra visão, a mentalidade. A gente pegou um povo que estava no Egito sendo escravo, que foi liberto, mas não libertou a mentalidade de escravo. Então, o que acontece? Eu vi Moisés ali, como falou que Moisés é um homem muito pacífico, muito paciente, que conduzia um povo que murmurava. Pô, é muito chato você ser um líder, você estar à frente de alguma coisa e tá tendo que trabalhar, tem um monte de gente reclamando. Eu falo isso porque eu sou militar e eu lido com isso todos os dias. Então, o que acontece? Eu acredito que Deus mudou aquele povo pela questão da murmuração, pela questão dos pecados de idolatria e tudo mais, e na nova geração chegou um povo juvenil com uma outra mentalidade. Então, um povo com uma outra mentalidade requer um líder com outra mentalidade. Eu estava lendo um livro dos Hebreus, de Flávio Joséfo,
fala que a mentalidade que Josué era varão de guerra. Então, para um povo que é murmurador, ser um varão de guerra, é muito ruim você conduzir, ó, faz isso, o cara não faz. Faz aquilo, o cara não faz. Então, é muito difícil. Eu acredito que nesse propósito de Deus também, de conduzir o povo até um ponto, certo? Beleza. Mas que depois daquele ponto ia surgir um novo líder para poder levar o povo para o propósito que eu quero. Deus pensando. Então, quando surge a figura de Josué, eu estava até lendo aqui, eu trouxe até um livro dos Hebreus aqui, o perfil de Josué, um pouco do perfil de Josué, aqui, ó. Flávio Josefo diz, né, no livro dos Hebreus, que ele escolheu de toda aquela multidão e os julgou os mais capazes para o combate. E deu-lhe Josué por general, pô. General é pau na moleira, meu filho. Vou me antecipar um pouco do que eu ia falar lá na frente. Quando aparecer aqui de novo, eu repito ou não. Como que Deus aparece para Moisés? Moisés está onde? Naquele momento da vida de Moisés, ele era um príncipe no Egito? Ele era um pastor de ovelhas. Como é que Deus aparece para ele? Numa sarça, num ambiente que era comum para ele. Né? Como é que Deus aparece para Josué? Quem é você? Eu sou o príncipe do Senhor. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Já aparece na guerra, meu amigo, o anjão com espada na mão. O anjo do Senhor. Ele se identifica. Para Moisés, ele aparece no cenário de Moisés. Qual era o cenário de Moisés? Pacato, manso, paciente. Calma aí, você acha que o Josué ia parar lá para ficar vendo a sarça pegar fogo, que nem Moisés? Josué não ia parar. Quando Deus se manifesta a Josué visivelmente, como é que ele aparece? O anjo do exército do Senhor. E Josué parte para... Não encara. Quem é você? É dos nossos ou é contra nós? Josué é do fight. Ele fala, não, eu sou o anjo do exército do Senhor. Vamos lá ver como é que ele fala. Josué, eu anotei aqui, daqui a pouco vai aparecer, mas a gente passa direto. Josué, se não me engano, capítulo 3. Vamos ler rapidinho. Já que a gente está falando. Se alguém achar aí antes de mim, pode ler. Não. É o 3? Não, peraí, acho que é antes. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o 5, sim. Vamos ver. É esse, o príncipe do exército de Deus. 5:13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu, não sou nenhuma coisa nem outra. Toma. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse, que diz o meu senhor a seu servo? E o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é... Vocês já viram isso antes? O cenário é o mesmo, o chamado é o mesmo, mas Deus conhece cada um, a personalidade e o perfil de cada um. Para Moisés se apresenta numa sarça, numa voz que o envolve, numa voz que insiste. Mas Deus nunca insistiu com Josué. Deus insiste com Moisés, vou te mandar. Ah, não me manda não. Ah, mas eu vou te usar. Ah, não, mas eu não sei falar. Tá bom, vou mandar o Arão para te ajudar. Ah, mas eu estou com medo, eles não vão acreditar em mim. Bota a mão no peito, tira a mão do peito, joga o bordão, vira a cobra, pega a cauda da cobra. Você vê Deus fazendo isso com Josué? Não, é outro perfil. Eu gostei do que o senhor falou. É uma geração com uma mentalidade diferente, tem um líder com uma mentalidade diferente. E Deus, o que eu acho mais bonito, Deus respeita isso. Deus respeita isso. Deus atendeu as necessidades emocionais de Moisés. Ele precisava de confirmação. Também ele ia fazer uma obra gigante. Josué já teve uma preparação diferente. Josué não passou pelo que Moisés passou. Mas Josué já viu tudo de perto. Josué teve um mentor. Quem foi o mentor de Moisés? Só o próprio Deus. Josué teve Moisés como mentor. A preparação dele foi diferente. Então, de quê? Ah, tá. Teve o Jetro. Em outra questão, é verdade. Eu gosto de Moisés, parêntese. Moisés era um líder que sabia ouvir. E às vezes a gente precisa aprender isso. O líder tem que ouvir. Se ia falar comigo, eu vou ouvir todo mundo. Até gente chata eu escuto. Mas ouvir é uma coisa, acatar é outra. Só que no caso do sogro, Moisés acatou. Moisés ouviu e acatou. Ele sabia discernir um bom conselho. Nem todo mundo Moisés ouvia e acatava. Ele ouvia todo mundo. Mas acatar é outra coisa. No caso de Jetro, ele acatou. Vamos lá. Eu vou passar aí um pouquinho.
Um grande líder, o primeiro tópico, né? O grande líder caminha com homens que abraçam a promessa. E aí a lição vai citar Moisés e Caleb. Não preciso me estender, a gente vai falar de Caleb daqui a pouquinho, mas aí a imagem de Moisés olhando, né, a terra prometida, ele não entrou lá, mas ele viu. Ele se consolou, ele teve o consolo vendo. Um grande líder, eu acrescentei aí, um grande líder não nasce pronto. E eu gosto do processo de formação de Josué. A Bíblia vai dizer, lá em Êxodo 17, do 8 ao 13, que Josué destrói os amalequitas no deserto. Como? Eu vou ler... Não vou ler lá rapidinho agora, não. Vou ler lá agora, não. Êxodo 17 diz assim, que vem os amalequitas... Oi? Isso. É a primeira grande guerra de Israel. Eles nunca tinham lutado, eram um povo escravo, eles só estavam acostumados a amassar tijolo. Amassar barro para fazer tijolo. Nunca pegaram espada, nunca pegaram em arma, nunca enfrentaram um exército. A primeira vez que Israel vai enfrentar um exército inimigo, quem é que está liderando o exército? Josué. E aí você vai lembrar disso. A gente foi num Fogo para o Brasil, se eu não me engano. A Alexandre também deve lembrar. Que o T.D. Jakes veio. A gente ama o T.D. Jakes, adoro. Amo o T.D. Jakes. Ele escreveu o melhor livro que eu já li na vida. Mas, enfim, ele falava o seguinte, desse cenário da guerra contra os amalequitas, ele falava de 3 mãos. A mão de Moisés, que ficava erguida e sustentava a vitória de Israel, era a mão da intercessão. A mão de Arão e de Ur, que eram as mãos que sustentavam a mão do líder, que um líder não faz nada sozinho. Eu lembro até que ele falou assim, fica todo mundo com a mão levantada. Deu uns 5 minutos, ninguém aguentava mais. Vocês estão sentindo um pouquinho do que Moisés sentiu. Imagina um dia inteiro. Por isso que a gente precisa de alguém que segure a nossa mão. E tem a mão que está segurando a espada, é a mão que vai para a guerra. Quem é que está com a mão na espada? Quem é que bota a mão na massa? No meio da campo, porque na nossa vida é assim. Na nossa vida cristã é assim. A gente tem a mão de quem está intercedendo, a gente tem a mão de quem sustenta, aquele que é autoridade sobre a nossa vida, e a gente tem a nossa mão que está lá no fight, está lá na batalha. Josué era a mão que estava segurando a espada no meio da batalha. Então, a primeira guerra de Israel, quem está liderando o exército? Josué, como é que ele está sendo preparado? Novinho aqui ainda. Início da peregrinação no deserto. E aí a Bíblia fala que no final do capítulo 17 de Êxodo, Deus se vira para Moisés e dá uma ordem. Escreve isso tudo num livro. É quando você começa a ver Deus falar na Bíblia. Escreve, 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 escreve. Porque até então não se escrevia nada. Era sociedade de tradição oral. Com Moisés, não. Escreve, escreve. E Deus dá uma ordem interessante, um comando interessante para Moisés. Lá no versículo 14, Êxodo 17, 14. Escreve e repete isso para Josué. Ninguém nem falava em Josué ser sucessor de Moisés. Estão entrando no deserto agora. Olha como Josué já estava sendo preparado. Escreve e repete para Josué. Para que fique em memorial para o povo. Que é para o povo não esquecer. Mais à frente, em Êxodo 24, é o episódio em que o povo sobe, em que Moisés sobe até o Monte Sinai para receber a lei. É o episódio que antecede aquele capítulo 32 de Êxodo, lá do evento do bezerro de ouro. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés sobe, Deus fala, sobe tu, Arão e os 70. Sobe todo mundo. E ali eu vou me manifestar a vocês. Agora, Moisés, tem um nível mais alto. Agora você vai fazer o seguinte, Arão e Ur vão descer, e Moisés fala, Arão e Ur vão ficar com vocês. Os 70 vão descer, lê lá, está exatamente assim. Os 70 vão descer, sobe você e Josué. Só quem estava autorizado a subir com Moisés era Josué. Chegou uma hora que Moisés fez sozinho. Quando ele desce, por isso que eu falei lá desde o 32. Quando ele desce, quem é que ele encontra? Só Josué. Só Josué teve permissão para ir no acesso, até certo ponto com Moisés. Chega um ponto que é só Moisés mesmo. Mas quem chegou mais perto do acesso exclusivo que era para Moisés? Josué. Ele já estava sendo preparado ali. O último episódio é ele que está lá, né? Em Êxodo 32, quando ele desce. Mas em Números 27, isso eu gostaria de ler com vocês. Levítico, Números 27. A partir do versículo 12. Diz assim, depois o Senhor disse a Moisés, suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel.
E depois de ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandato de me santificar as águas diante dos olhos do povo. E são essas águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao povo, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, à vista de todos, e transmita-lhes as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. E Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, e o qual, por ele, consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão. Ele e os filhos de Israel com ele toda a congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, chamou Josué, apresentou o sacerdote Eleazar e toda a congregação, impôs as mãos sobre ele e lhe deu as ordens como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Só que, oi. Sim. Não, está desligado. Só um aspecto que me chamou a atenção no tópico anterior, a respeito de Josué, né? A gente nota uma coisa muito interessante, a gente pode fazer uma aplicação muito interessante a respeito da liderança de Josué e do respeito à autoridade que estava sobre ele, que era Moisés. Ali você colocou, Josué é autorizado a subir. E ali ele está quando Moisés desce. Um verdadeiro líder a quem Deus quer usar, ele está com a sua autoridade espiritual quando ele sobe e quando ele desce. Tem muitas pessoas que estão com o líder quando ele sobe, mas quando ele desce, ele não está junto do líder. É muito importante nós sermos fiéis às autoridades a quem Deus constituiu sobre nós. Não só quando está lá no azeite, mas às vezes há um momento em que o líder, aquele que está ao qual nós estamos debaixo da autoridade, a sua autoridade vai ser transferida. E ele vai contar não somente com aquele que subiu com ele, mas também com aquele que vai descer com ele. Só uma coisa interessante que o Fernando está falando aqui, no Êxodo, capítulo 33, diz que Josué não se apartava da tenda. E na tenda, a glória de Deus se revelava a Moisés. Então ele estava lá acompanhando tudo que estava acontecendo e perto da glória. É isso aí. Não foi, o treinamento dele não foi fraco, não, gente. Não foi fraco, não, mano. Eu vou... A gente até vê no caso de Jesus, porque muitos dos discípulos estavam com Jesus quando ele subiu, né? Mas nem todos estavam quando ele desceu. Né? Muitos estavam quando Jesus estava com ele, fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Mas quando Jesus subiu ao Gólgota, só um estava. É verdade. É verdade. Está baixo? Não, Fernando. Ah. Sai na transmissão. É que ela não está te ouvindo lá. Peraí. Não, André, não é aqui, não. É aqui. Na transmissão está saindo. Tá bom. Vamos lá, vou passar o próximo. Eu ainda, só para não perder o fio da meada, eu acho que vai além disso. Josué é fiel a Moisés, mesmo depois que ele morre. Ele é leal às ordens, aos mandamentos de Moisés, mesmo depois que Moisés está morto. Moisés passa toda a missão a Josué, diz o que ele vai ter que fazer, você vai entrar com esse povo na terra. Quando Deus fala para Moisés, você vai morrer, acabou aqui para você, sobe lá que você vai morrer. Ele fala, só prepara alguém para ficar no meu lugar, para esse povo não ficar perdido como ovelha sem pastor. E aí sim, Josué é oficialmente nomeado novo líder de Israel. Ele espera, ele não sai peitando, sai tomando o lugar de Moisés, a Moisés já está velho, não, ele espera o tempo dele. Ele espera a vez dele chegar. E depois que Moisés morre, eles estão já em Canaã. A gente vai ver o tempo inteiro. Vocês lembram do que Moisés falou? Lembra que Moisés falou isso com vocês? Quando eles vão atravessar o Jordão, ele chega para Rubem, tribo de Rubem, tribo de Gade e a minha tribo de Manassés. Primeira coisa que ele fala, lembra do que Moisés falou com vocês? Que vocês vão ficar desse lado do Jordão, mas depois que vocês atravessarem e ajudarem os irmãos de vocês a conquistarem Canaã. Olha só como é que ele fala isso. Ele podia falar, não, agora quem manda sou eu. Agora é comigo. Moisés falou, mas agora é comigo.
Não. Ele respeita o mandamento. Gente, eu acho que... Sabe que eu gosto de Josué também? Primeiro que ele é do fight. Já gosto de quem é do fight. Segundo, ele é um cara muito bem resolvido. Não tem problema nenhum em falar, foi Moisés que mandou. Problema nenhum. Nenhum. Nada. Isso, ele se sente honrado em dar continuidade ao ministério de Moisés. Muito bem resolvido. Quer ver outra coisa que eu gosto de Josué? Espiritual. Ele tem uma visão, não discerne. Calma aí, você é quem? Está com a gente ou contra a gente? Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Os assembleanos adoram, né? Assembleano, um anjo com espada na mão, espada de fogo. Acabei de chegar. A assembleana adora, adora. E tem uma coisa interessante. Só para terminar, concluir. Quando o anjo se revela, o anjo do Senhor, a gente sabe que isso é uma teofania, tal. Qual é a atitude de Josué? Ele se prostra e adora, ele tem discernimento. Agora ele entendeu. Agora ele entendeu que era a presença de Deus. E aí, qual é o mandamento de Deus? Tira a sandália do seu pé que você está no lugar santo. É o processo que ele repete com o mesmo que ele fez com Moisés. Avançando um pouquinho, vamos lá, qual é o... Pode passar, mestre, por favor. É esse. Eu peguei essa anotação aqui, que eu gostei muito, que diz o seguinte, essa citação. O que está atrás é passado, carrega-se na memória, mas é hora de fazer um novo caminho. É uma anotação que eu peguei dessa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo Conselheira da Sociedade Bíblica do Brasil. É exatamente o retrato da geração de Josué, da liderança de Josué. O que ficou para trás a gente vai guardar aqui, a gente não vai esquecer, mas agora é um caminho novo. Quando o povo vai atravessar o Rio Jordão, Josué orientando o povo fala o seguinte, vocês vão ver os sacerdotes entrando no rio com a arca. Na hora que eles pisarem na beira do rio, a água vai subir, vai secar. Eles vão andando até o meio. Vocês mantenham distância, para vocês não perderem eles de visão, para vocês saberem exatamente por onde é que vocês têm que passar, porque vocês nunca andaram por esse caminho. Era, de fato, um caminho novo. Era, de fato, um caminho que eles não conheciam. O caminho do deserto eles já conheciam. Rodar dentro do deserto, isso eles já sabiam. Agora, você imagina, um camarada de, 30 e poucos anos, 40 anos, passando no Rio Jordão, deixando o deserto para trás. Ele passou o Mar Vermelho para entrar no deserto. Agora ele está atravessando o Jordão para sair do deserto. Imagina o filme que não passa na cabeça dele. Imagina Josué e Caleb atravessando o Rio Jordão, a pé enxuto. Imagina eles lembrando do Mar Vermelho. Foi assim que eu cheguei aqui, mas é também assim que eu estou saindo daqui. Deixaram para trás. Fala. Ele carrega isso a vida dele toda. É. No final da história dele, Josué 24:15, o que ele vai fazer? Se vocês quiserem adorar os deuses de vossos pais, que adorem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer falar, Verinha? Vou me antecipar de novo. Nem a frase de alguém que falou, fiz o que tinha que fazer? Dei conta do recado? Cumpri a carreira, completei a fé. Quer dizer, acho que eu troquei alguma coisa aqui. Completei a carreira, guardei a fé. Então, Dri, Fala, Verinha. Seguindo essa direção do ânimo, né? Eu acho que você vai entrar nisso já, mas a questão do esforço, né? Eu fiquei estudando em cima disso um pouco. A capacidade do ser humano, né, de se guiar pela salvação em Cristo, ela é óbvio, né? Tem que ser por vigor, violência e esforço. Aí eu estava estudando exatamente sobre isso, o vigor e a violência. Chega até a um dos comentadores bíblicos, acho que foi o Matthew Henry, ele fala isso, né, da capacidade da violência, de apoderar-se a qualquer custo para conseguir a salvação. E toda essa batalha de Josué, eu acho que ela também demonstra a potência e a necessidade do ser humano de se guiar em função do Espírito e de Deus. Né? Então, no caso de Josué, essa coisa do esforço é tão nítida na vida dele, que no último discurso dele, ele também fala isso. Ele fala, se esforcem ao máximo. Eu botei isso aqui lá no final, vai aparecer, já estou me antecipando de novo. Se esforcem ao máximo para guardar os mandamentos dessa lei. E se esforcem muito para amarem a Deus. São os últimos conselhos que ele dá. Está lá na lista do seu discurso de despedida com o povo. E aí ele solta essa pérola. Vocês podem servir o que vocês quiserem. Estou falando aqui,
Se vocês não seguirem a Deus, não destruírem os povos, se vocês se contaminarem, é com vocês. Vocês vão escolher quem vocês vão adorar. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a missão de haver cumprido. Canaã estava toda conquistada? Não. Já tinha conquistado todos os territórios que Deus falou para ele que era o limite da terra? Não. Ainda tem uma outra coisa que eu li aqui no comentário dessa Bíblia, que ele fala muito interessante. Quando Deus chama Josué lá no capítulo 1, ele reitera o que ele tinha falado para Moisés. Ele fala, olha só, a terra que você vai possuir vai dos limites tal, até o rio Eufrates, que segue até o limite do Mar Morto, até a cidade tal. Ele dá os limites da terra. E aí ele fala assim, tira a cidade do teu pé, onde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar. E aí os crentes hoje querem reivindicar, né? Onde eu botar a planta do meu pé? Não, tem um limite. Até para onde ele ia colocar a planta do teu pé, quem dá o limite é Deus. Ah, então não é crente. Então não é crente. Até para onde ele podia colocar a planta do pé dele, tinha um limite, até o rio Eufrates. Até ali é teu limite. Onde você botar a planta do teu pé, até ali eu te dou. Passou dali, já é contigo. Vai no teu braço, vai na tua força. A gente não pode tirar, fazer um recorte do texto e usar... Né? Enfim, a gente já sabe disso, que a gente está numa igreja que fala disso muito bem. Então, vamos lá. Próximo. Pode passar. Por 3 vezes, no capítulo 1 de Josué, Deus vai dizer para ele, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Gente, vamos pensar outra coisa também? Vamos pensar que Moisés estava de luto? O mentor dele morreu? O que eu falei? Era o Josué. Era o Josué. Eu falei Moisés, mas foi Josué. Eu não falei, não. Quando é na sala de aula, eu falei, não falei. Você mesmo? Não, você ouviu errado. Agora estou na igreja, não posso falar isso. Brincadeira. Josué estava de luto, gente. O mentor dele tinha morrido. A gente não vê Josué. Josué é filho de Num. Tá bom. Qual foi o conselho que Num deu para Josué? Nem... Pode ter dado. Não deu. Ele pode ter dado, não vou dizer que não deu. Mas a Bíblia não se preocupou em registrar. Pego de Moisés mesmo. Mas, enfim, mas Moisés era uma referência para Josué. E Josué viu o seu mentor, o seu amigo, morrer. Ele também devia estar triste. Acho que essa parte do tempo, o ânimo, vem um pouco disso também. Ele estava triste. Ele não estava só com medo, preocupado. Ele enterrou, né? Ninguém enterrou Moisés. Deus, só Deus sabe onde está o corpo de Moisés. Ele, fala outra coisa que me deixa para lá. Ele tinha perdido seu amigo, enfim, estava triste também. Agora, olha só como é que ele aprendeu. Lá em Josué, capítulo 2, tem uma coisa interessante. Rapidinho. No capítulo 1, por 3 vezes Deus fala para ele, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Tenha bom, seja forte e corajoso. No final do capítulo, ele ouve isso de novo. Somente, a única coisa que a gente pede para você, seja forte e corajoso. Quem que está falando isso para ele? É Deus? É o povo. É o povo. Ele recebeu o apoio do alto, ele recebeu o apoio da terra. Ele recebeu o apoio do seu líder espiritual, daquele que o convocou. Ele recebeu o apoio dos seus liderados. A única coisa que a gente pede a você, Josué, como a gente foi com Moisés, do mesmo jeito que a gente obedeceu a Moisés, a gente também está aqui para te obedecer. A gente só tem um pedido para te fazer. Seja forte e corajoso. E ali no objetivo da lição, quando ele coloca, um líder tem que ter ânimo, um líder tem que ter coragem. Gente, a pior coisa é um líder... Borocochô falou, você está esperando o comando? Caramba! O liderado vai ser o reflexo do líder. Esse povo conquistou esse território todo, por quê? Porque eles tinham um líder forte. Mas ele ia na força dele? Não. A força que ele tinha vinha de Deus, vinha muito do seu ânimo, da sua intempestividade, do que ele aprendeu, do que ele viveu. Ele foi preparado para aquele momento. Mas também vinha de Deus. Ele era um homem espiritual. Quando ele tem discernimento de que é Deus ali se manifestando a ele, ele se prostra e adora. Ele não sai para a guerra sem consulta. O dia que ele sai, ele se dá mal. E a gente vai falar isso aí daqui a pouquinho. Vamos lá. Josué capítulo 2, ele manda os espias para a terra de Jericó. Ele já aprendeu, né? Ele foi um espia. Mas eu tenho para mim, Ronaldo, que ele aprendeu mais uma coisa além de ser de espia. Moisés mandou quantos espias? 12. Mandou 12. Quantos voltaram com boa notícia? 2. Josué nem perde tempo mandando 12. Mandou só 2. Eu vou arriscar 10 voltando aqui para desanimar o coração do povo. Não, vou mandar só 2 mesmo. Acho que ele escolheu 2 da parceria dele, entendeu, Valéria? 2 que ele sabia que não ia chegar desmaiando o coração do povo.
Vem, pastor Léo, falou, vai lá vocês dois. E os caras safos também, que conseguiram se esconder, conseguiram fugir, encontraram uma casa boa, onde eles pudessem ter informação. Josué escolheu a dedo os espias que ele manda para Jericó. Né? E a gente já sabe do livramento que Deus dá. Adriana, Oi, pode passar. Eu sou obrigada a relembrar um negócio que eu acho fantástico aqui. Ah. A adesão ao povo, ao comando de Josué, foi muito maior do que o de Moisés. Verdade. Quando ele no capítulo 1, né, versículo 9, fala, olha, tudo que você falar, nós faremos, e para onde nos enviar, nós iremos. É outra geração, Caraca, outra mentalidade. Você não vê Josué tendo a dor de cabeça que Moisés teve. Você não vê o povo chegando para Josué e reclamando. O povo quer só lutar. Você vê o tempo inteiro no livro de Josué o povo lutando. O que o povo está fazendo? Lutando. Eu entendo que quem está lutando, quem tem trabalho, quem se ocupa, não dá trabalho. É frase clichê? Mas quem trabalha não dá trabalho. Aquele povo ficava só rodando no deserto, andando para um lado, andando para o outro, monta tenda, desmonta. Não tinha que fazer reclamar. Povo chato. Estou brincando. Mas a geração de Josué não, a geração que você vê o tempo inteiro eles lutando. Chega de rodar. Mas olha só que coisa interessante. Eu já falei essa coisa do novo... Pode passar. Que eles teriam que aprender um novo caminho. E agora guarda esse número aqui. Quando eles atravessam o Jordão, a Bíblia vai falar que passaram com Josué, na frente dos sacerdotes, mais ou menos 40 mil homens de guerra. Vamos guardar esse número, pode passar. 40 mil homens de guerra. E aí Deus fortalecendo Josué, ali vai chegar o grande dia de Josué. Chegou a sua vez, chegou a sua hora, vai chegar o dia dele botar o plano em ação. E aí Deus encoraja Josué mais uma vez. Deus dá mais uma lição de ânimo, injeção de ânimo, né, em Josué. Ele fala, hoje eu vou começar a engrandecer você aos olhos de todo Israel. Como eu fui com Moisés, eu estarei com você. Precisava? Não. Deus tinha a obrigação de fazer isso? Não. Josué pediu isso a Deus? Não. Mas Deus quis fazer e pronto, acabou. Por quê? Não sei. Lá na eternidade a gente chega e pergunta para ele. Deus quis fazer, Deus quis firmar, Deus quis confirmar a liderança de Josué. Precisava não, mas Deus gosta de honrar os seus servos. Tem gente que sabe honrar, mas não sabe ser honrado. Tem gente que sabe dar honra, mas não sabe receber honra. Josué é um líder que sabia receber a honra de Deus. O senhor quer me confirmar? Pode ser que precise. Pode ser que tenha alguém duvidando ainda. Ok, estou aqui. Pode confirmar. Amanhã eu vou começar a te engrandecer diante de todo Israel. Isso lá no versículo 7 do capítulo 3. Em Josué 4,14, a Bíblia vai dizer, naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como respeitaram a Moisés. Esse trabalho Josué não teve. Esse trabalho de ter que confirmar a sua autoridade, como Moisés teve, Josué não teve. Moisés teve que enfrentar Corá. E depois que Corá morre, Corá, Datã e Abirão morrem, o povo ainda vai... Gente, o povo era tão ruim que eles viram a rebeldia, eles se rebelaram contra Deus. E aí, no que eles se rebelam contra Deus, Moisés se vira para eles e fala assim, Moisés fica irado, é uma das poucas vezes que você vê Moisés irado. Moisés fica irado e fala assim, vocês vão morrer. Agora, se Deus é comigo, vocês vão morrer, que a terra vai se abrir e engolir vocês. Se Deus não é comigo, vocês vão morrer de qualquer jeito, mas de uma maneira normal. Vão morrer como morre qualquer pessoa. Olha a autoridade que esse homem tinha. E a gente conhece o final da história. Depois que eles morrem, são engolidos pela terra, vem o povo. Vocês mataram o povo de Deus. Vocês estão em pecado, vocês vão morrer. O que vocês fizeram? Corá era dos nossos, Corá era sacerdote, vocês mataram um sacerdote. O povo. A Bíblia fala que Deus fica tão indignado contra aquilo que manda uma praga no meio do povo, começa todo mundo a morrer. Moisés e Arão se jogam com o rosto em terra. Moisés, Arão, corre. Pega o incensário, acende o incensário diante do altar para acabar a praga. A Bíblia fala que Arão se coloca entre os vivos e os mortos. E levanta o incensário diante de Deus. E esse ato de intercessão de Arão e Moisés faz com que cesse a praga. Não deve ter durado muito tempo, mas deu tempo de 14.700 pessoas morrerem. O povo não aprende, era um tombo atrás do outro. Uma tragédia atrás da outra. Vê se Josué tem essa preocupação. Esse povo cresceu vendo isso. Esse povo que entrou em Canaã com Josué cresceu vendo isso. Então, esse tipo de trabalho Josué não teve. Teve outro. Esse não. Mas vamos lá. Passando aí um pouquinho. O próximo tópico vai falar que ele sabia... Josué era um líder que promovia o ânimo. Promove o ânimo. Primeira coisa que ele fala, olha só, a gente vai atravessar o Jordão. Prepara a comida. Saco vazio não para em pé.
Tem que ter esse discernimento também de preparar o espiritual, mas de preparar o físico, de preparar a provisão. De que a gente vai precisar? A gente vai andar, a gente vai lutar. De que a gente vai precisar de força? Prepara a comida. Primeira ordem que ele dá. Dá a ordem de se santificar, de se consagrarem, porque no dia seguinte o Senhor faria maravilhas no nosso meio. E aí ele vai e retoma. Aí eu falo o que eu me antecipei antes. Lembrem do que Moisés falou em todo momento. Josué honra a memória de Moisés. Em todo momento, ele cumpre a ordem de Moisés. Em todo momento, ele reivindica que as ordens de Moisés sejam cumpridas. A gente está indo, tá? As 2 tribos e meia. A gente está indo. Mas vocês lembram do que Moisés falou, tá? É para ir, vocês querem ficar aqui, vocês podem ficar. Mas primeiro vocês vão lá, depois vocês voltam. Em vários momentos, a gente vai ver essa menção no livro de Josué. Esse versículo eu quero ler com vocês rapidinho, Josué 10, 25, que diz o seguinte. Lá no capítulo 1, a gente vai ver por 4 vezes Josué ouvindo isso. Seja forte e corajoso. Agora aqui no capítulo 10, 25, olha o que está dizendo. Então Josué disse aos capitães do exército, não tenham medo, nem fiquem assustados. Qual conselho que ele está dando? Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. E aí Paulo, muito tempo depois, vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que o Senhor nos consola. E a consolação que a gente recebe serve para consolar os outros. Como que Josué aprendeu a ter ânimo? Como que Josué aprendeu a ter força e coragem para ir para a batalha? Ouvindo de Deus, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Então, como é que ele encoraja os seus subordinados? Do jeito que ele aprendeu. Seja forte e corajoso. Deu certo para ele. Ele sabe que dá certo, ele sabe que a fórmula é essa. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Porque o Senhor vai fazer assim com os inimigos de vocês. E, de fato, aconteceu. Pode passar o próximo. Eu separei um versículo de Josué 23, 9 e 10, que diz assim, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações. Faltou mais ali. E até o dia de hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como prometeu. Será que esse era um líder que sabia incentivar os seus subordinados? Sabia. Sabe, eu lembrei agora, não tem nada, quer dizer, tem a ver, mas não tem a ver. Se lembra? Eu vou falar. Eu lembrei disso, eu vou falar. Eu não vou botar a mão no bolso, porque o Ronaldo já me chamou a atenção, que eu não posso botar a mão no bolso. Mas eu lembrei de uma coisa agora. Olha como é que ele incentiva o povo. Isso aqui já é o discurso final dele. Isso aqui ele já está perto de morrer. Não é o seu último discurso, mas ele já está chegando lá. Ele fala, um de vocês persegue 1000. Até hoje ninguém resistiu a vocês. Continuem assim. Olha a injeção de ânimo que ele está dando no seu exército. Vocês já viram aqueles filmes antigos? Eu gosto do filme. Tem gente que é contra, mas não sabem nem que o autor do livro que virou filme era cristão, que é o Senhor dos Anéis. Então, que você quer? Eu falei, as Valquírias, se eu for ver Senhor dos Anéis. Falando besteira, o cara era crente. Era crente, não, era cristão. O Tolkien, que era amigo do C.S. Lewis. Mas, enfim, quem vê um pouquinho sabe que tem uma coisa ali que o cara, conhece alguma coisa de mundo espiritual, ele sabe. Mas você vê, na última cena, eu lembrei disso agora, você vê na última cena que está todo mundo assim, a gente não tem como vencer essa guerra. Mas a gente está aqui para dar cobertura para o camarada jogar o anel lá e acabar com a maldição, acabar com esse negócio todo aqui. Então, a gente vai lutar aqui fora, pequenininho, um exército pequenininho, para atrair vou falar o coisa do filme. Atrair o olho de Sauron para cá, porque é para o Frodo poder chegar lá. Eu estou contando isso tudo por quê? Porque diante daquela situação adversa, aquele portão enorme, tudo preto, só treva, tudo escuro, aquele exército miudinho, o rei, com a espada na mão, ele chega e fala o quê? Haverá um dia em que nós não vamos precisar lutar. Mas esse dia não será hoje. Ele encoraja o povo. Haverá um dia que não precisaremos mais entrar em batalhas. Mas esse dia não será hoje. Porque hoje nós vamos lutar. E eles lutam e eles ganham. Como é que o Espírito Santo é chamado na Bíblia? Paracleto. Sabe quem era o Paracleto no exército? Era o cara que fazia isso, que o rei do Senhor dos Anéis fez. Vambora, a gente vai ganhar. Não desiste, não desanima. Vamos, continua, a guerra não acabou. Paracleto, que é o consolador, é isso, é quem dá ânimo, é exatamente o que Josué está fazendo aqui. Ninguém até hoje resistiu a vocês. Vocês são invencíveis, vocês são imbatíveis. Um só de vocês pode lutar contra 1000. E Moisés já tinha falado isso antes. Um de nós tem poder contra 1000. Olha isso.
Olha como o Espírito Santo se manifesta também no Antigo Testamento. É exatamente essa a missão do Espírito Santo. Incentivar, consolar, não deixar a gente cair, não deixar a gente desanimar. Não deixar a gente esmorecer no meio do campo de batalha. E aí, continuando, já partindo para o final agora. O grande líder visa a conquista da promessa. Primeira coisa, vamos começar a conquistar, né? Beleza. Vamos começar a arrumar a casa. Qual é a primeira coisa que Josué faz? Circuncida o povo. Aquela geração não tinha passado pela circuncisão no deserto. Uma das primeiras ordens de Deus a Josué: faz faca de pedra. Vamos circuncidar o povo. Depois que passou aquele... Pode passar aí, por favor, mestre. Passou o período da circuncisão, agora sim. Olha que interessante. Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Agora, é como se Deus falasse, agora definitivamente o Egito ficou para trás. Porque no deserto o Egito não estava para trás, não. Outra coisa, quando eles chegaram em Canaã, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi fazer o quê? Comemorar a Páscoa. Era o mês da Páscoa. No que eles celebraram a Páscoa, a Bíblia vai dizer que eles comeram cereal, comeram fruta. Eles passaram a vida toda comendo o quê? Maná. Uma vez ou outra teve um churrasquinho, mas eles só comeram maná. Eles não conheciam outra comida. Por muito tempo. Alguns nunca tinham comido outra coisa além do maná mesmo. A geração que nasceu no deserto, quem ainda veio do Egito criança, ok. Mas quem nasceu no deserto, só conhecia o maná mesmo. Vamos celebrar a Páscoa. Comeram grãos tostados, comeram fruta. No dia seguinte, o que acontece? Cessou o maná. É uma das partes mais bonitas da Bíblia, que eu acho. Duas partes mais bonitas da Bíblia, uma das, estão no livro de Josué para mim. Primeira é essa, quando eles comem da novidade da terra. No dia seguinte, cessa o maná. Acabou. Não precisa mais de provisão diária, agora é abundância. Acabou o conta-gota, agora é enxurrada. Acabou a medida de cada dia, agora é com abundância, agora é com fartura. É tudo de vocês, basta conquistar. Outro, já falei, o príncipe do exército de Deus e tirei sandálias. Mas passando adiante, chega uma hora, esse versículo vai aparecer daqui a pouco, é só para não correr o risco de esquecer. Por 2 vezes, a Bíblia vai dizer no livro de Josué, quando Josué derrota um monte de reis, Josué derrota 5 reis num dia só. Depois de derrotar 5 reis, ele fica cansadinho. Não, vou descansar um pouquinho, tirar uma folga. Não, derrota mais 7. A Bíblia fala que, ao todo, Josué derrotou 31 reis. E a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. 31 reis. Não é pouca coisa. E chega uma hora que a Bíblia vai falar assim, tanto quando Josué termina, entre aspas, a sua conquista, quando como Caleb conquista o Monte Hebron. No final da descrição, da narração dessas conquistas, a Bíblia traz um dos versículos mais bonitos que eu acho, minha opinião na Bíblia. E a terra cessou da guerra. Ou, e a terra descansou da guerra. Porque Josué era da guerra. Aquele povo era um povo guerreiro. Mas chega uma hora que a terra tem que descansar da guerra, porque ninguém aguenta viver em guerra o tempo inteiro. Chega uma hora de descanso. Chega uma hora que você precisa renovar as forças. Chega uma hora que você tem que desfrutar da novidade da terra. Quando Deus fala para... a primeira vez que Josué reivindica a memória de Moisés, ele fala, vocês lembram do que Moisés falou para vocês? O Senhor vos dará descanso. Mas antes de descansar, vocês vão lutar. Antes de descansar, vocês vão para a batalha. Mas a gente também precisa aprender isso. Não sei se sou só eu. Mas a gente precisa aprender que tem tempo que não é de guerra. Tem tempo que Deus dá o descanso para a gente. Antes de ser mandamento, lá em Êxodo 20, o descanso é um princípio divino. A primeira vez que aparece... Eu não ia falar isso aqui não, mas vou falar. Está lembrando? Vou falar. Qual é a primeira vez que a Bíblia faz menção à santidade? É lá no Levítico. É lá em Êxodo, quando se institui os sacerdotes. A primeira vez que a Bíblia fala em santidade é lá em Gênesis. E Deus descansou no 7º dia e o santificou. Primeira vez que a Bíblia toca em santidade é lá no descanso de Deus. E o tempo que Deus santifica o tempo. Você não vê Deus santificando a criação, mas Deus santifica o tempo. E o tempo que Deus santifica não é o tempo do trabalho, é o tempo do descanso, é para a gente aprender. Que a gente tem que parar um pouquinho. Eu toda hora tenho que parar um pouquinho, tenho que descansar. E o mandamento, Adriana, de Êxodo 20, é porque o povo sai com mentalidade de escravo. Escravo não tem descanso. Escravo não tem. Então, né, eles tinham aquela coisa de... Não. Você tem que parar, você tem que descansar para adorar.
Inclusive, eles vão para o cativeiro, por quê? Por que eles passam 70 anos no cativeiro? A conta foi feita com base no quê? Nos anos que eles não deixaram a terra descansar. Porque o descanso era para eles e para o solo. Homem e solo estão conectados, a gente precisa entender isso. O dia que a gente entender isso, a gente vai mudar muito a nossa mentalidade, com coisas que nos cercam, outro dia a gente fala disso. Mas homem e solo estão conectados. O homem peca, o solo é atingido. A terra passa a produzir cardos e abrolhos. Eu aprendi com a Bíblia anotada. Estou brincando. Mas é verdade. Não respeita o sábado da terra. A terra tem que descansar. 6 anos você planta, no 7º você para. Eles, ó. Olha só, então, já que vocês não estão me ouvindo, eu estou mandando os profetas desde madrugada. Vocês não estão querendo me ouvir. Josué fala isso no final do seu livro. Se vocês já atenderem, vocês vão ser... Essa terra toda que vocês conquistaram, se vocês não expulsarem os povos todos daqui, vocês é que vão ser banidos dela. E isso acontece. Isso, de fato, acontece. Eles são banidos da terra que eles conquistaram. Depois, outro dia, eu falo disso, só para terminar de falar do Josué aqui. Senão, eu vou cortar meu raciocínio aqui, só para poder terminar. Gente, vamos lá. Pode passar aí, por favor. Já está no mapa. Obrigada, pastor Eduardo. Eu falei, Edu, tem um monte de mapa aqui, mas eu não tenho coragem de usar. Você não tem nenhum mapa aí, não? O mapa do Eduardo é bonito, fica bonito aqui. Aqui, na verdade, tem uma outra imagem, que eu não vou nem chamar de mapa, mas que vem aqui, ó, o Eveu, o Jebuseu, o Ferezeu, o Girgazeu, o Giseu todo aqui, o Filisteu que ficava para cá, esse território aqui para baixo da Filístia, por aqui assim, eles não conquistaram. Mais um pouquinho aqui afastado, que era o Rio Eufrates, eles não conquistaram. Josué falou assim, olha, o que eu tinha que fazer eu já fiz, agora é com vocês. Vocês têm tudo para conquistar. Ele dá essa injeção de ânimo. Ninguém vai resistir a vocês, é só vocês irem lá. Um de vocês pode combater 1000. E aí eles foram? A gente já sabe, né? Vamos lá, pode passar. O grande líder visa a conquista, mas ele, olha quanta coisa que ele conquistou. Conquistou coisa pra caramba. Não foi pouca coisa, ele conquistou praticamente todo o território. Ficou faltando um negocinho assim. Ele conquistou praticamente tudo. Depois a gente viu que deu problema lá na frente, no livro de Juízes. A terra repousou da guerra, já falei o versículo que eu gosto. Chega uma hora lá em Josué 23, Josué vai até o capítulo 24, né? Josué 23, a gente vê que Josué, como eu falei que ele era um cara, para mim era uma pessoa muito bem resolvida. Ele sabe discernir o seu tempo, ele sabe contar os seus dias, ele fala, está chegando a minha hora. Eu estou chegando, vou seguir o caminho que seguem todos os mortais. Eu já estou velho, daqui a pouco eu vou morrer. Então, antes que eu morra, vem aqui que eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Olha a serenidade dele. E ele é uma pessoa que chega lá no fim da vida, sabendo já que está chegando a sua hora de seguir o caminho que seguem todos os mortais. Você não vê um Josué desesperado, um Josué frustrado, um Josué que se lamenta, um Josué que pede a Deus e toma um não. Ele vê alguém que fala assim, entreguei, ó, o que eu tinha que fazer eu fiz, cumpri. Fiz tudo que me coube fazer, eu fiz. Ele é uma pessoa realizada. É uma pessoa bem resolvida, repito. E ele dá o conselho para o povo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo que foi o que eu destaquei. Se esforcem muito para guardar e cumprir as palavras da lei. E se empenhem em amar ao Senhor. Olha que conselho. Que líder espiritual, que líder amoroso. Que daria um conselho como esse. Por último, para encerrar. O grande líder ele se pauta-se pela palavra de Deus. Não cesse de falar do livro dessa lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. O segredo do sucesso de Josué estava aqui. E não só em obedecer a Moisés, mas em obedecer à lei, em obedecer à palavra. Por algumas vezes, durante o livro de Josué, você vai ver ele requerendo isso. O que disse Moisés, o que diz a lei, ele era obediente. Por que eu gosto de Josué? Porque ele sabia mandar. Mas antes de saber mandar, ele sabia servir. Um bom líder é um bom servidor. Ele é quem dá a voz de comando? É. Mas ele também é alguém que sabe servir. Um dia, eu vou encerrar aqui. Um dia, mestre, Jesus Cristo mudou meu viver. Eu espero que o Ivan esteja vendo essa aula. Jesus Cristo mudou meu viver. Um dia eu falei com uma pessoa assim, gente, eu preciso disso para fazer um negócio aqui para o povo.
Aí me falaram assim, olha, se você quiser trazer, você pode trazer, mas não vai ter ninguém aqui para fazer nada para você. Aí, sorte que a pessoa me conhecia crente. Sabe, Valéria, que se ela me conhecesse quando você me conheceu... Minha filha, você sabe quantas privadas de igreja eu já lavei? Quanto banheiro de igreja eu já lavei para você falar que não tem ninguém aqui para fazer nada para mim? Você acha que eu cheguei aqui assim? Tô aqui dando aula na Berena porque eu sou... Não. Já lavei muita privada de igreja, já lavei muito chão de igreja, muita parede de igreja. Já dei muita aula no cultinho de noite para 2 crianças. Com o maior amor do mundo. Tem gente que... Josué chegou lá... Não, Josué subiu uma montanha inteira. A montanha que ninguém subiu, Josué subiu. Josué pegou na arma quando ninguém sabia lutar. Josué conquistou Canaã. Mas vai ver o caminho que ele traçou para chegar até ser o conquistador de Canaã. Por que ele pode chegar lá com tranquilidade e falar, fiz tudo o que tinha que fazer? Porque ele aceitou passar pelo processo. Você não vê Josué reclamando. Você vê Josué feliz o tempo inteiro, satisfeito. Quando vai ter um bom ano, você não vê Josué retrucando Deus. Quando Deus chama Moisés bota um monte de empecilho. Deus chama Gideão, bota um monte de empecilho. Josué, você não vê Josué botando empecilho. Josué aceita o chamado satisfeito. Josué é alguém que tem prazer em cumprir o chamado. É alguém que tem prazer em realizar a obra que Deus confiou a ele. É um líder que tem que nos inspirar. Sabe quando você vê alguém alegre? Nossa, o Ronaldo é o líder da ABD, mas ele gosta. Poxa, ele vibra. É diferente de você ver alguém... Ai, esse povo, ai, de novo, ai, não sei... não aguento mais. Eu faço também, de vez em Faz nada, calma. Tô brincando, faz sim. Mas é diferente. Você vê Josué vibrando. E olha como é que ele incentiva os seus liderados. Vocês são demais. Imagina o cara ouvindo isso, o soldado dele. Nossa, eu posso contra 1000. Então, que a gente possa seguir o exemplo de Josué. Ter alegria em cumprir o nosso chamado, em cumprir a nossa missão. Ser sujeito, honrar aqueles que vieram antes de nós. Porque a gente recebeu muita coisa. Interessante que Josué fala assim para eles, vocês vão comer do que vocês não plantaram. Vocês vão morar em cidades que vocês não edificaram. A gente, às vezes, pega o bastão da geração que veio antes da gente. Eles já lutaram na nossa frente. A gente, às vezes, quer menosprezar. Não, Josué não era assim, não. Josué honrava o legado de Moisés. E ele sabia o que era dele e o que não era. E, entrar aqui e conquistar tudo é comigo, mas construir cidade, plantar vinho, isso aí não foi eu, não. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê graça, sabedoria, que a gente possa aprender um pouquinho com a vida de Josué e aplicar na nossa vida. Deus abençoe. Adriana, só um minuto. Peraí. Edivanei não veio hoje, mas está na casa. Logo no dia que eu vim. Querendo perturbar a sua vida, ele fez uma pergunta. Jesus. Ele diz assim, a sucessão geracional na liderança é sempre necessária? Aplicando aos dias atuais, pode alguém da geração de Moisés liderar a geração de Josué? Eu vou passar isso para Adriane para todo mundo aqui. O que vocês acham? Sim ou não? Né? Da geração de Moisés liderar a geração de Josué? Sabe o que eu fiquei pensando quando eu estava preparando essa lição? Hoje a gente fala muito de conflito de gerações. Né? Por exemplo, a geração Z, baby não sei o que lá, geração Y, cara. É verdade. No que se fala, por exemplo, principalmente... Nossa, depois tem uma para te contar. Depois eu vou contar, se eu não posso contar no microfone, não. Mas, enfim, coisas que para essa geração e para essa molecada é normal, é natural, a gente estranha. Eu, por exemplo, e olha que eu sou da tecnologia, hein? Eu sou do digital, eu gosto de ser analógica, mas eu domino o digital. Eu acho muito esquizofrênico a pessoa ficar aqui pro celular. Eu acho uma maluquice. Mas para essa molecada não é. Não é. Para eles é normal. Isso é um conflito de gerações. A gente vive isso. Eu não vejo isso na passagem de Moisés para Josué. Só que Moisés liderou um tipo de um povo e um tipo de circunstância. Josué, é o que ele falou. Mudou a geração, mudou a mentalidade do líder. Eu não sei se Moisés... Não sei, porque Moisés era o Moisés. Eu acho melhor a gente não usar Moisés como exemplo. Porque Moisés era casca grossa. Pode ser que ele metesse a mão também, fosse conquistar Canaã, fosse dar ordem. Sabia aceitar ajuda, porque se Moisés é um cara orgulhoso, ele não ia aceitar que Arão ia sustentasse as mãos dele. Ele sabia aceitar ajuda, sabia liderar. Ele podia não pegar a espada e ir lá lutar, mas que ele ia conquistar, ele ia. Agora, ele matou o egípcio lá, mas... eu gosto de Moisés também. Ele era calminho até a página 5.
Não, Mas André, assim, eu não sei se daria André, certo Moisés liderando aquele povo uma de coisa- Josué. Uma coisa interessante que eu descobri na coisa de Moisés foi que essa palavra manso, na verdade, né, ela é uma tradução não tão boa quanto a palavra humilde. Moisés era humilde, porque é o cara que foi nascido no palácio e ele aprendeu depois a conviver entre, né, como pastor de ovelha e tal. Então ele é um cara que foi talhado para lidar com dois povos diferentes. É um cara que entrava no palácio e falava com o faraó e também ele falava com o povo aqui. Eu gosto dele. Eu gosto de gente assim. Mas ele era manso também. Porque para aturar aquele povo, O Fernando fala aqui sobre a questão do domínio próprio. também. Queridos, Também. Acabou, irmão? Posso ir, professor? pô, maravilha. Fernando, vou pedir para você encerrar aqui, por favor. Só lembra o pessoal da maratona aqui. Mais uma vez, um abraço aqui. Eu vou pedir para o pastor Fernando para encerrar aqui. Só vou mandar um abraço aqui para essa audiência qualificadíssima que hoje resolveu assistir a Adriana Online. Professor, pastor Túlio, o Eduardo lá, o Geografia da Bíblia, Eduardo, fora de série aí, sempre. Os mapas do Eduardo já estão nos aplicativos aí, é um negócio de coisa. Internacional, mano, The Fly, mano, negócio, Prime. Tá? Edivanei, pastor Josiel, a irmã lá de Portugal, lá de Porto, que nos deu o prazer de estar assistindo aí. Eu sei que tem gente aí em todo o Brasil nos assistindo, a Clara Denise daqui, a Thaís, que hoje não pôde vir, ela pegou, né, o ônibus não passou para ela vir lá, falou, fica em casa, né, fica em casa. Mas foram abençoados pela ministração da Adriana? Amém, né? Deus abençoe. Adriana, mais uma vez, valeu muito a pena esperar para te ouvir. Vou pedir para o pastor Fernando terminar aqui a coisa. Mas eu cheguei antes de começar, tá? E dessa vez, né, chegando cedo. O Alexandre falou que o mérito dele é dele, né? É dele. Só lembrando para vocês, queridos, eu não coloquei aqui, mas dia 29, o próximo sábado, a nossa conferência. Já foi. A nossa conferência alicerçada na palavra. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade singular, né, de estar aqui na casa de Deus e aprender um pouco mais sobre liderança. Sim. Fala mais alto, irmã Sheila. Ah, pois não. A gente vai ficando velho, vai ficando com a voz assim meio fraca, né? Embargada não. Mas é uma oportunidade singular nós estarmos na casa de Deus e temos a oportunidade de receber da parte do Senhor elementos, ensinos importantíssimos para o exercício da nossa liderança pessoal, né? E também sempre tendo os olhos em que sempre tem um Moisés à nossa frente, um Josué à nossa frente, né? E nós devemos respeitar as autoridades a quem Deus constituiu sobre o seu povo. Quando a Adriana falou aqui do capítulo 10 de Coríntios, eu falo que é o início do capítulo dos nãos de Deus e dos todos, né? Às vezes Deus dá não para todo mundo, nenhum fica sem exceção. E quando fala de todas aquelas situações dos nãos, diz lá o texto que é para nosso ensino. Nós estamos vivendo em um momento em que as lideranças têm que ser fortes como Josué, sábias e mansas como Moisés, determinadas a romper, a entrar, porque, meus irmãos, chegou no final da vida de Josué, o Senhor falou para ele, como um dia vai falar para você também, Ronaldo, Josué, você está velho. E ainda há muita terra a conquistar. Vai chegar o tempo em que Deus vai dizer, você está velho, mas ainda há muita terra a conquistar. Um líder, ele nunca vai achar que conquistou tudo, né? Um líder nunca vai achar que ele conquistou tudo. Sempre haverá alguma coisa a conquistar. E mesmo que não seja ele, cabe a ele
construir um legado e estabelecer quem vai sucedê-lo, né? Que a pior coisa é quando há esse vácuo na liderança, irmãos. Olha, eu sirvo ao Senhor há 48 anos, e nesse tempo todo eu vi ministérios sendo sucedidos de forma muito abençoada, e outros ministérios que viraram fracasso, se tornaram um fracasso por causa de um líder não fazer o seu líder, que vai sucedê-lo. Entendeu? E é muito difícil, né, Ronaldo? Você fazer um líder, né? É muito difícil, então nós temos que ter muito cuidado. Vamos orar para que Deus nos dê graça e força para nós exercermos a nossa liderança de forma eficaz, na presença de Deus, com muita humildade. Amém? Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos trazido aqui em paz, e agora cremos que voltaremos em paz para os nossos lares. Te agradecemos pela boa porção que recebemos nesta noite, pela ministração da tua filha, Adriana. Te pedimos que o Senhor abençoe a vida dela, a sua família, que o Senhor aguarde, que o Senhor a faça prosperar e cada dia mais a use poderosamente na palavra. Abençoa também todos os seus filhos que aqui estiveram na tua casa, na escola Beriana, e aqueles que não puderam, mas através das redes sociais, tiveram a oportunidade também de receber a ministração. Abençoa o teu povo, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso pastor, o líder que o Senhor tem colocado sobre nós aqui na ADVEC, a todos aqueles que lideram o teu povo, que o façam com esforço, com ânimo, com coragem, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.